And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. For Amsterdam, look at Bem-vindos todos aqueles que acompanham o Bola TV. Eu sou o Adrian X e aqui estou para mais um Playbola que promete ser emocionante. As antevisões desta jornada antecipam jogos em que tudo pode acontecer. O líder Sporting desloca-se ao terreno do Moreirense, enquanto que Dragões recebem o Santa Clara e o Benfica defronta o Marítimo. Os encarnados têm subido de forma e estão finalmente a reencontrar-se. Mas será o suficiente para derrotar os madeirenses que procuram fugir à desgraça total da descida? Tudo isto e muito mais, com centenas de videojogos e futebol virtual num show que acaba de começar. E está de volta à magia do futebol virtual com os três grandes mais uma vez aqui em destaque, tendo em conta que na semana passada tivemos então a seleção nos jogos de preparação para o Europeu. Aqui já com Moreirense Sporting, Moreirense a jogar em casa, vai tentar dificultar a vida aos Leões, que aqui se apresentam muito bem, já a carregar aqui com um grande arremate de Gonçalves e espetacular Passinato, evitar o primeiro, aquele podia ter sido o primeiro gol da partida, vejam só, de pé esquerdo, de primeira, e Passinato a mostrar bons reflexos, e é por isso que é titular desta equipa de Moreira de Cónegos. Esta equipa já não é bem equipa qualquer e o Sporting está ciente disso mesmo, mas adianta-se aqui no marcador aos 37 minutos por Pedro Gonçalves, lá está, ele aproveita a plena oportunidade, esta assistência do seu companheiro de equipa Nuno Santos e depois a rematar de primeira, então a pôr o Sporting já em vantagem. Como eu estava a dizer, este Moreirense já não é uma equipa qualquer que não luta só para descer, luta para ficar se calhar a meio da tabela e quiçá lugares europeus, mas lugares europeus já é uma coisa mais difícil. Vimos ali um remate algo complicado para Adam, mas o Sporting reage e vejam mais uma vez Gonçalves a proporcionar a Passinato mais um momento de espetáculo, onde ele está aqui frustrado por ter falhado este gol, mas o mérito foi do guarda-redes, fez uma excelente defesa. E 70 minutos de jogo, mais um lance de perigo, um cabeceamento, mas a relaxar e encaixar o guarda-redes do mesmo nome, Passinato, como estava a falar, tem sido o jogador que está em evidência nesta partida, a todos os níveis, porque consegue evitar para já todos os lances com a baliza, e este aqui só não entrou porque, vejam só, por milímetros, arrasar ali o poste direito do guarda-redes, o nosso poste direito em relação ao nosso perfil que estamos a ver aqui nesta câmara. Aqui o Moreirense podia ter chegado ao empate, não fosse aqui andar para trás e para a frente e rematar aqui também à figura de Adam, mas as coisas são mesmo assim, falhou a oportunidade derradeira e portanto os 3 pontos vão para Alvalade. E depois do Sporting estar na altura do Futebol Clube Porto receber aqui os açorianos do Santa Clara, que são uma equipa em ascensão e que tem criado bastantes dificuldades aos grandes, que eu digo o Benfica e o Sporting, mas aqui está no estádio do Dragão, portanto o Dragão apresenta-se aqui motivado, especialmente depois da eliminatória das Juventus, em que o Futebol Clube Porto sente que tudo é possível, nunca se sabe se conseguirá conquistar o caneco, mas está a lutar para isso e vamos dar força ao Futebol Clube Porto. Força, aqui tem Marega a inaugurar o marcador aos 42 minutos, um bom golo do Maliano, ex-Marítimo, podemos ver aqui na repetição, aliás, ex-Marítimo e também Vitória de Guimarães, vamos ver em repetição este bom golo deste avançado cheio de força e de técnica, e quando ele mete a quinta ou a primeira, ele por norma não costuma falhar, e não é preciso que ele tenha toda a técnica do mundo, é preciso que ele a meta lá dentro e por norma ele consegue fazer isso. Já está então o Futebol Clube Porto em vantagem, o Santa Clara aqui a criar algum perigo, que por pouco este cabeceamento não levava ali um grande golaço ali ao cantinho, caso Marca assim não fosse lá, mas o Futebol Clube Porto vai dilatar aqui a vantagem, vejam só, aliás, vai dilatar, não, ir dilatando aquilo a vantagem com uma excelente defesa do guarda-redes Santa Clara. Há aqui um canto e já vamos ver mais à frente onde é que isso vai acontecer. Vejam só, nesta recarga, o Futebol Clube Porto dilata aqui um grande gol de Otávio, espetáculo ali de primeira, como ele consegue mandar aqui um autêntico balazo, vejam só, um rocket, e eu há bocado disse que antes mesmo do guarda-redes defender que ia dilatar, mas não, ele primeiro ainda defendeu e depois vimos aqui um golaço
Fluminense já está 2-0, será muito difícil para o Santa Clara dar a volta ao resultado, mas tenta, mas Marca Sintes está lá para impedir precisamente que isso aconteça e faz boas defesas até que os açorianos sequem as suas tentativas de golo e, portanto, os 3 pontos vão para o Dragão. E por último, como tem sido o hábito, temos o Benfica. E por último, porquê? Porque o Benfica luta aqui pela Liga dos Campeões entre Benfica e Futebol Clube Porto e só um milagre mesmo pode levar os encarnados à conquista do título, mas nunca se sabe, ainda falta algum tempo. Aqui Seferovic remata para o guarda-redes do Marítimo a relaxar, a encaixar, e aqui é um duelo especial, até porque estamos perante uma equipa que está a lutar pela Liga dos Campeões e outra que está a lutar para não descer, quando há muito tempo que não se via. E aqui o avançado benfiquista praticamente também não viu esta oportunidade, quase que esbanjada, e não conseguiu metê-la lá dentro, mas o que é certo é que na vida real o Benfica já está a jogar muito melhor do que, por exemplo, estamos aqui a ver no simulador. Temos aqui uma excelente defesa, aqui a remate de Vlad Smith, vejam só o guarda-redes do Marítimo todo estirado e com a sua luva esquerda a tirar um golaço do Internacional alemão. Já 47 minutos de jogo, temos aqui vários toques de bola do Marítimo que fazem esta equipa chegar mais longe, remate aqui por cima do poste de Elton Leite, ganhou a titularidade do Benfica e já fez aqui uma excelente defesa e a demonstrar porque é que está a titular nesta equipa do Benfica. Porquê? Porque foi o guarda-redes que nesta época, em mais de 5 jogos seguidos, não sofreu um único gol e, portanto, está justificado para já a titularidade e parece que Jorge Jesus acertou. O Benfica aqui neste jogo, na simulação, não acertou, portanto empatou e um pontinho para cada lado, e tendo em conta aquilo que vimos, será que na realidade tudo vai acontecer tal e qual como vimos? E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions. Já imaginaram estar na pele de um zombie e sair pelas ruas a assustar toda a gente e a atacar os indefesos? Então é assim que vamos começar as análises desta semana com Stubbs de Zombie. Depois o regresso em força dos beat'em ups com Xing, que nos traz uma jogabilidade inovadora e com gráficos espantosos. Para acabar ficamos com Made of Scare, mais um jogo de terror baseado numa trilogia de livros que te vai levar até uma vila amaldiçoada. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse é um jogo de ação em terceira pessoa desenvolvido pela Wideload Games e publicado pela Aspyr Media e foi lançado em outubro de 2005 para Xbox e PC. Esta versão remasterizada que vos mostramos foi lançada em 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Não se pode dizer que tenha sido um grande sucesso, apesar das críticas favoráveis. Teve um número de vendas medianas na Xbox e teve uma continuação planeada, mas com o fecho dos estúdios da Wideload em 2014, essa continuação foi cancelada. Em Stubbs the Zombie, vamos ser um zombie e o nosso objetivo principal é matar humanos e devorar os seus cérebros. O estado zombie de Stubbs impede-o de usar qualquer arma convencional e, em vez disso, pode usar uma variedade de armas improvisadas e algumas técnicas de combate, algumas das quais são feitas usando uma parte específica do corpo de alguns humanos. Em 1933, Edward Stubblefield, mais conhecido por Stubbs, é um pobre caixeiro viajante durante a Grande Depressão, que tenta ganhar a vida de uma forma natural e tranquila. Stubbs encontra a felicidade com uma rapariga chamada Maggie Monday, mas durante pouco tempo, pois ele encontra o seu infeliz final quando Otis, o pai de Maggie, chega à casa e o mata, atirando o seu corpo no deserto. 26 anos depois, a cidade de Punchbowl, na Pensilvânia, fundada pelo multimilionário industrial Andrew Monday, filho de Maggie, foi construída diretamente sobre o local de descanso não tão definitivo de Stubbs. E na cerimónia de inauguração em 1959, Stubbs levanta-se do seu túmulo como um zombie e decide vingar-se comendo os habitantes de Punchbowl. E começa assim este jogo que nos leva a encarnar um zombie que decide vingar-se de tudo e todos. Xing é um beat'em up publicado pela Mass Creation e foi lançado em 2019 para as várias consolas. Cada vez há menos beat'em ups no mercado, mas Xing traz uma jogabilidade revolucionária a este tipo de jogo. Uma variedade enorme de armas, arenas de combate malucas, combates sangrentos e o domínio das habilidades de um ninja. Tudo isto num só jogo. E se bem feito, isto pode ser um beat'em up de excelência, por tudo o que foi dito e muito mais.
Xing pode ser jogado em cooperativo até 4 jogadores, o que obriga a uma boa coordenação, mas que facilita em muito a difícil campanha. Ao ser morto, cada inimigo em Xing deixa uma orbe, que ao apanharmos nos concede uma habilidade específica temporária. As nossas armas podem pegar fogo e podemos lançar bombas ao esquivar, e assim por diante. Essas habilidades, para além de nos tornarem mais fortes, podem ser usadas para explorar as fraquezas específicas de um determinado inimigo. Há inimigos com proteções específicas que temos de usar habilidades especiais para conseguir ultrapassar essas dificuldades. Por isso vamos ter de planear cada luta de acordo com os inimigos presentes, quais orbes de habilidade eles deixam a morrer e como vamos poder usar essas habilidades para explorar as fraquezas de outros inimigos. E ao sermos capazes de desmontar rapidamente cada luta como um quebra-cabeças mortal, isso vai nos tornar um lutador habilidoso e experiente muito mais mortal. Em Xing, cada inimigo é distinto, com diferentes comportamentos, habilidades e fragilidades, e cada um tem uma função específica a desempenhar nos combates. Em Xing, se não queres ser um saco de pancada, o melhor é começar já a treinar. Made of Scare é um jogo de sobrevivência de terror em primeira pessoa, desenvolvido pela Wales Interactive para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Embora o lançamento do jogo estivesse previsto para 2019, foi adiado e lançado oficialmente em julho de 2020. O jogo passa-se em 1898 no Scare Hotel, numa ilha imaginária chamada Scare Island. O protagonista, Thomas Evans, é convidado por Elizabeth Williams a desvendar os mistérios do hotel, depois dela notar comportamentos estranhos na sua família. Enquanto explora o hotel, Thomas descobre que seguidores de um culto chamados de Silent Ones controlam o lugar. Ele encontra notas e discos de gramofone espalhados pelo hotel, que revelam a história da família de Elizabeth. Vários contos do folclore galês e britânico fornecem inspiração para a história, especificamente Scare House, um lugar histórico situado no país de Gales que ficou famoso por The Maid of Scare, um romance de 3 volumes escrito por R.D. Blackmore. O jogo foi comparado a Outlast, The Evil Within e Silent Hill, e o seu sistema de saves foi comparado ao do Resident Evil, com a máquina de escrever trocada por um gramofone nas salas de save. Made of Scare podia e devia ter sido muito melhor, pois tinha tudo para ser um grande jogo. Um visual e um enredo muito bons contrastaram com uma mecânica de jogo bastante pobre. Made of Scare é jogado numa perspectiva de primeira pessoa e apresenta inimigos cegos que podem encontrar o jogador pelo barulho que eles fazem. Os inimigos são apresentados como os The Quiet Ones. Uma vez que Thomas não pode disparar, o nosso estilo de jogo deve ser furtivo enquanto exploramos os vários locais do hotel. A única maneira de pesquisar com sucesso os terrenos do hotel é evitar os Silent Ones, não fazendo barulho e prendendo a respiração quando um dos inimigos estiver por perto. Mortal Shell Innocent Edition e Second Extinction entram em grande nos Game Trailers de hoje. O primeiro é uma versão melhorada do título com o mesmo nome, repleta de novidades e que consegue impressionar mesmo aqueles que jogaram a primeira versão. Relativamente ao segundo, vamos caçar dinossauros antes que eles nos caçem a nós, numa aventura que parece valer bem a pena. Mortal Shell é um complexo RPG de ação implacável que testa a tua sanidade e resiliência num mundo despedaçado. Enquanto os restos da humanidade definham e apodrecem, inimigos gelosos deterioram-se nas ruínas. Eles não têm misericórdia e a sobrevivência irá exigir consciência, precisão e instintos superiores. Encontra santuários ocultos de seguidores devotos e descobre o teu verdadeiro propósito. Poderás experienciar a melhor forma de jogar o premiado Mortal Shell, com uma jogabilidade de 60 frames por segundo, sem falhas, resolução 4K e texturas de qualidade ultra elevada. Com uma sobrevivência a exigir consciência, precisão e instintos superiores, aqui vais encontrar guerreiros perdidos, saquear santuários ocultos dos devotos e enfrentar inimigos formidáveis.
E se jogaste a versão original e gostaste, então esta está ainda melhor. Second Extinction é um jogo de tiros cooperativo para 3 jogadores, onde o teu objetivo é exterminar os dinossauros mutantes que se apoderaram do planeta. Juntamente com o resto da comunidade, as tuas ações irão moldar o curso da guerra contra os dinossauros. Fica atento para perceberes como farás a diferença na guerra iminente. Assume o papel de um dos combatentes da resistência e junta-te até outros 2 sobreviventes para atingir o inimigo no seu ponto fraco. Combina as tuas capacidades únicas, carregamentos de armas e equipamentos para obter resultados explosivos. O trabalho em equipa é vital ao assumir o papel de um dos sobreviventes, usando uma combinação única de armas, habilidades e capacidades para enfrentar o vasto número de inimigos. Luta através de um turbilhão de balas, bombas, dentes, garras e chifres, depois cabe-te a ti reconquistar a Terra. Na zona retro vamos ter Ninja Gaiden, um jogo de ação que nos vai colocar na pele de um ninja, onde vamos ter de lutar contra gangues que tomaram a cidade. Um título que começou nas máquinas arcade e foi portado para as consolas. O mesmo aconteceu com Paperboy, a nossa segunda proposta de hoje, que nos vai meter na pele de um distribuidor de jornais que tem de manter os assinantes e angariar outros, para além de ter de sobreviver aos muitos perigos que irão aparecer. Ninja Gaiden é um jogo de ação lançado pela Tecmo e tem como protagonista o ninja Ryu Hayabusa. A versão arcade original, os 2 primeiros jogos da Nintendo e o jogo Game Boy foram lançados com o nome Shadow Warriors na Europa. A série ganhou popularidade na Nintendo de 8 bits, pela sua jogabilidade, música cativante e por ser o primeiro jogo de consola a ter história apresentada em cenas cinematográficas. A trilogia de 8 bits foi aprimorada para a Super Nintendo em 1995 e a Sega também lançou 2 jogos Ninja Gaiden para Game Gear e Master System, com o último a ser lançado apenas na Europa. A franquia Ninja Gaiden é conhecida pelo seu alto grau de dificuldade, particularmente a versão original da Nintendo. O primeiro Ninja Gaiden para a Nintendo foi lançado no Japão em dezembro de 1988, nos Estados Unidos em março de 1989 e na Europa em agosto de 1991. Paperboy é um jogo arcade desenvolvido e publicado pela Atari Games e foi lançado em abril de 1985. No jogo assumimos o papel de um rapaz distribuidor de jornais que entrega um diário fictício chamado Daily Sun numa rua suburbana com a sua bicicleta. Devido ao seu sucesso nas arcades, Paperboy foi portado para muitos sistemas domésticos a partir de 1986. O objetivo do jogo é tentar entregar uma semana de jornais diários a clientes assinantes, tentar vandalizar as casas de não assinantes e evitar os perigos ao longo do trajeto. Podemos perder assinantes caso o jornal não seja entregue ou a sua casa seja danificada. O jogo dura 7 dias, de segunda a domingo, os dias que devemos entregar jornais. Os jogos começaram a ser portados para as consolas em 1986 e em algumas dessas versões podemos assumir o papel de uma rapariga em vez de um rapaz. No espaço mobile vamos ter Drift Max Pro, onde vamos entrar em slide em todas as curvas para competir nestas corridas onde nem sempre chegar em primeiro é o mais importante. Depois Evolution 2 Battle for Utopia, um jogo de ação que te vai deixar boquiaberto com todas as possibilidades que vais ter ao teu dispor. Prepara-te então para batalhas intensas no teu telemóvel. Escolhe o teu carro de drifting, personaliza-o e começa a driftar. Seleciona a tua câmara e muda a forma como vês a pista, do exterior ou de dentro do cockpit. Aqui poderás fazer a pista do dia, correr em drift clássico, drifting em slalom, derrubar os cones, fazer o teu drift perfeito e uma roda livre. Este título não precisa de ligação à internet após a instalação, portanto longa vida aos jogos offline. A evolução continua, já saiu a tão esperada continuação do icónico jogo de ficção científica. Este título conta-te uma história sobre o universo de Utopia numa perspectiva bem diferente.
Este segundo episódio reproduz o ambiente único de Evolution, adorado por milhões de jogadores. A jogabilidade de Evolution 2 mudou drasticamente, transformando-se numa combinação intensa de jogos, tiro top-down na terceira pessoa, ação, estratégia e RPG. E esta história vertiginosa vai surpreender-te com reviravoltas totalmente inesperadas. Depois de fantásticos videojogos que mais uma vez aqui demonstramos, está na altura de finalizarmos mais uma emissão. No futebol virtual, o Benfica marcou passe com o Marítimo e caso isso aconteça na realidade, vamos ter uma luta bem acesa pelo terceiro lugar. Em relação ao título, parece que vai ser desta que os Leões vão festejar depois de vários anos sem o terem conseguido. E as comparações serão vocês que as fazem, sempre depois da previsão virtual que aqui demonstramos. Aproximam-se as grandes decisões e muitas novidades para todos os gostos. Um abraço e até para a semana, sempre aqui, na Bola TV. Combine your powers. Face your fears. Find your balance. True happiness. You have to be kidding me. This is impossible. This is the battlefield. Are you sure you belong here? Your performance is acceptable. Does this mean I get to ride in the Chimera?